aí, meus amores tranquilos, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de geografia e nós estamos discutindo sobre geografia econômica, falando sobre desenvolvimento, subdesenvolvimento e hoje vamos falar sobre um processo do subdesenvolvimento ou do desenvolvimento chamado industrialização, mas sobre um recorte assim bem pequeno, cara. Quando eu penso em industrialização, você sabe que existe uma classificação de países de industrialização tardia ou de países que demoraram a entrar nesse processo de industrialização. E aí eu tenho dois grupos de países distintos, cara. O primeiro grupo de países desse processo de industrialização mais tardiamente, que demorou para se industrializar, eu vou chamar aqui de países de substituição da industrialização, substituição dos produtos industrializados. Seriam os grandes países que têm um mercado consumidor e que em algum momento ficaram inviabilizados de negociar com as grandes nações e acabaram então propondo uma indústria para substituir a importação. É o caso do Brasil, por exemplo, que você sabe que se desenvolveu ali na década de 30, a indústria se desenvolveu por meio de Vargas, nessa perspectiva de produzir aquilo que nós tínhamos necessidade e que não tínhamos condição de comprar em virtude das guerras que estavam acontecendo na Europa. E o segundo grupo de países de industrialização nós vamos chamar de industrialização voltada para exportação, que é as plataformas exportadoras, e é exatamente nesse recorte desse grupo que nós vamos conversar agora, que são os tigres asiáticos. Lembra? Já ouviu falar? Professor, mas por que tigres asiáticos? Por que tigres asiáticos? São países pequenos, são países pequenos, mas que tiveram um processo de desenvolvimento industrial muito agressivo, muito arrojado e cresceram em curto espaço de tempo. Então, velocidade e agressividade é a marca e por isso são apelidados de tigres asiáticos. E o que seriam esses tigres asiáticos e quais são os símbolos deles? Dá uma olhadazinha, confere comigo. São economias do Sudeste Asiático, essa industrialização, como eu já disse, voltada para uma plataforma de exportação. Você deve lembrar que esses países, eles vão crescer a partir da década de 70. A partir da década de 70 eles vão ter esse desenvolvimento baseado aí na rabeira do crescimento japonês, com os investimentos, crescimento japonês. Esses países eram pequenos, com uma economia extremamente pobre, fragilizada. Eles pegaram essa crescente baseada em capital externo e a partir da década de 70 eles foram se desenvolvendo. O que é importante você destacar nesses países? Quais são eles, cara? Dá uma olhadazinha nas imagens. Eu tenho Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Norte. Desculpa, Coreia do Sul. Pelo amor de Deus, Coreia do Norte não. Coreia do Sul. Então, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul e Singapura. São esses quatro países ou regiões que se desenvolveram num curto espaço de tempo baseado em qual modelo, Cristiano, dessa plataforma de exportação? Qual que eram as características desses países? Primeiro, as características. Esses países têm governos, ou tinham governos centralizadores, certo? Mas esses países aplicaram grandes investimentos em educação. Grande investimento em educação, por ser países pobres, a mão de obra era barata, mas pouco qualificada. Então, aplicaram grandes investimentos em educação e diminuíram as taxas de analfabetismo. Investiram também na pesquisa, no desenvolvimento das universidades, tudo isso voltado para o quê? Para a indústria, que era o que interessava. E basearam-se na criação de tecnologia de ponta, como indústrias de informática. Num primeiro momento era uma indústria muito simples, mas ao passar do tempo essa indústria foi se desenvolvendo sobre alguns aspectos que é importante. Professor, mas como que esses países se industrializaram? Como que eles conseguiram atrair investimento? Cara, tem uma lógica simples que você não pode esquecer nesse processo. Primeiro, foram países conduzidos por modelos de governo autoritários. Os Estados Unidos financiou esses governos, assim como aconteceu aqui na América Latina. Outro ponto que é importante é
você tinha uma repreensão às manifestações populares, você tem leis trabalhistas muito fragilizadas, imposição de longas jornadas de trabalho, baixos salários, num primeiro momento baixos salários, férias reduzidas, e isso tudo atraía o capital, atraía essas indústrias no primeiro momento manufatureiras, que necessitava de grande volume de mão de obra, e quanto mais barata a mão de obra, mais barato o produto, e assim esses países começaram a se desenvolver, esses países começaram a crescer, esses países foram marcados por um desenvolvimento assim bem rápido e agressivo, sabe? Uma coisa que é importante você lembrar nesse processo e não deixar passar despercebido num primeiro momento eu tenho uma indústria fragilizada, uma indústria mais simples, mas à medida que a mão de obra foi especializando, à medida que foi crescendo o nível de educação, você vai percebendo que esses países vão mudando o aspecto, parando de investir naquelas indústrias ali básicas e começando a ir para uma indústria mais de ponta, tecnológica. A exemplo da Coreia do Sul, que teve um desenvolvimento assim da mão de obra extremamente qualificada, padrão de vida foi aumentando, salários vão aumentando, e para manter uma lógica, elas começaram a ter políticas próprias econômicas. E deram muito certo. Se você pensar nos grandes conglomerados aí sul-coreano, como a Hyundai, a Samsung, a LG, você vai perceber que é uma grande potência mundial. O Japão e os Estados Unidos têm sua importância nesse processo. Primeiro, porque os avanços tecnológicos que aconteceram lá no Japão levaram a uma melhoria na qualidade, na mão de obra, e acabou que as empresas que ali ficavam muito caro para se produzir foram para esses tigres asiáticos, certo? Para os países vizinhos. E também a produção de mercadorias projetadas no Japão, mais produzida nesses tigres asiáticos, que tinha mão de obra mais desvalorizada e um processo assim mais fácil, uma legislação trabalhista e ambiental mais suscetível. Outra coisa, outro país que é muito importante para eles aí foram os Estados Unidos, porque os Estados Unidos no primeiro momento ele vai investir ali desde a Segunda Guerra Mundial, ele investe nesses países naquela medida, naquele cordão sanitário para evitar o crescimento, para evitar a propagação do socialismo, e esses países acabam surfando na onda, porque os Estados Unidos, além de incentivar e investir dinheiro, eles também doaram, como que eu posso falar para vocês, doaram conhecimento. E por que doaram conhecimento? Os Estados Unidos ajudou países como Taiwan e Coreia do Sul a fazer uma reforma agrária para obter um melhor mercado consumidor e mão de obra também. E esse processo ajudou tanto que outros países menores acabaram também estão trilhando esse mesmo caminho. Professor, mas por que outros países agora eles estão pegando esse trilhando? Lembra que eu falei para vocês que os tigres acabou se modernizando demais? Lembra? Então, quando eles acabam modernizando, a mão de obra vai ficando um pouco mais sofisticada, mais cara, produtos de ponta, tecnologia, e precisa de alguém que produza a manufatura, os produtos mais simples, de baixo poder agregado, mas que são importantes no ramo comercial, no ramo mundial. E esses produtos foram transferidos, de certo modo, para onde? Para os novos tigres. Professor, quem são os novos tigres? Dá uma olhadazinha. Você conhece Tailândia, Indonésia, Malásia, Filipinas e Vietnã. Esses países também têm surfado nessa onda, mas tem uma diferençazinha. Esses países já produzem, já tem matéria, alguns têm matéria-prima, coisas que os tigres asiáticos não tinham, e algum mercado consumidor, mas estão com a industrialização voltada para esse padrão de exportação, visando mais o mercado consumidor externo do que o interno, para atrair capital, atrair investimento e procurar se desenvolver. É isso aí, fica com Deus e até a próxima. Tchau!